noite a todos os amigos e amigas do nosso canal, As Verdades que Esconderam de Todos. Hoje eu vou dar meu depoimento sobre eu ter tirado o trigo da minha alimentação e o glúten. Vai completar 1 ano. Isso começou em 2018. Quando eu comecei a saber que o trigo fazia mal e o glúten também, eu emagreci muito rápido. Mas não perdi minha saúde, não tive problema com tontura, nada, nem pressão baixa. E até hoje faço sem. Não como pão, bolacha, biscoito, nada que vai trigo, amido de milho. São transgênico, fubá, nada. Eu me sinto muito bem. Não tenho problema de pressão, tontura. E eu me tornei uma pessoa muito feliz. Antes eu era depressiva, muito depressiva, também por causa de uns problemas. Mas hoje a minha mente, ela está se abrindo de uma maneira tão assim que eu não estou me surpreendendo. Eu consigo enxergar melhor os meus erros. É claro que às vezes há coisas que você não aprende no momento, mas melhorou bastante. Meu lado emocional, às vezes você fica chateada, mas às vezes você também assim dá um basta, não vou ficar assim, não. Então a falta de ter tirado o trigo e o glúten me ajudou bastante. Eu também tirei o açúcar, todo tipo de industrializado, enlatado, e eu não uso panela de alumínio. Minha alimentação é crua e eu tenho me sentido, olha, sinceramente, a pessoa mais feliz. Mesmo com todos os problemas, às vezes vem, às vezes alguma pessoa fala alguma coisa, mas eu não me deixo abater mais, sabe? É chato de ouvir, mas eu não me deixo mais abater. Eu aprendi muito com esse livro do Dr. William Davis. Eu errei falando Williams, desculpe, William Davis. E aprendi muito interessante. É claro que eu não concordo com certas coisas, uso de adoçante. É um tipo de adoçante, mas esses adoçantes nenhum presta, nenhum tipo de açúcar. Também não uso nenhum tipo de açúcar. Olha, e eu não tenho dor nenhuma. Sabe que é não ter dor? Aos 44 anos, você desconhecer isso? De jeito nenhum. É uma experiência real, verdadeira. E há muitos relatos no livro dele de pessoas que se curaram, que emagreceram, da calvície, que tinham problema nos ossos, dores. Eu falei ileostomia errado, ileostomia é o correto. De colocar uma bolsinha de ileostomia, uma colite ulcerativa, e também outros casos que mudaram a vida por uma simples mudança. E isso não é uma história de livros para vender, mas a minha é real. É porque a nossa demora, é todo um processo para curar, mas as minhas dores eu estou esperando outras coisas. Mas dores não tenho nenhuma. Depressão também não. Me sinto muito feliz, estou me vendo como um ser humano, sou uma mulher magra, com a cintura bem fina,
Agora eu estou esperando ir à academia também, começar os exercícios em casa, porque esse tipo de dieta vai também, com o tempo, vai rejuvenescendo. Estou começando a dormir mais cedo para voltar o meu sono. Então, isso já é grandes coisas, só ter tirado trigo, glúten, o açúcar, não como nenhum tipo de açúcar, nem adoçante. Eu sou muito feliz mesmo. Eu quero compartilhar isso a vocês, que não é uma historinha de um sistema, aquela pessoa, você é radical. Não. Eu me tornei mais inteligente agora. Entenderam? E melhor percepção. Eu tenho boa percepção, mas se minha percepção era boa, minha percepção melhorou assim, olha. Não estou querendo vender livro, fazer merchandising, não. Eu estou dando um depoimento verídico meu. Essa semana eu vou trabalhar novamente o livro, nós vamos trabalhar, eu lerei trechos para discutirem junto com vocês, certo? Mas uma simples mudança faz tudo. Eu também tirei os olhos, mas eu não posso forçar as pessoas, né? Mas aqui eu deixo minha mensagem. Como o homem, quando foi criado, ele comia só semente, ele era muito feliz. E depois que ele pecou, ele comeu verduras. Mas mesmo assim, os homens eram bem mais geniais que os homens de hoje atualmente. Eu também não tomo vacinas há muitos anos. E tomo banho frio, me sinto bem. E é isso. Isso eu quero deixar um exemplo de vida para vocês. Eu faço, por exemplo, compro coco no supermercado, óleo de coco, frutas, amendoim eu uso, mas eu não uso o que é transgênico. Eu uso sempre o amendoim sem glúten. E eu da padaria, do supermercado Cobal, até a padaria Requinte, eu ando pouquinho, eu trago caixa. Não tive nenhuma dor. Deu uma dorzinha, mas é normal porque você pega um peso. Mas sem nenhum problema. E quando eu tenho uma dor porque me posicionei errado, no outro dia a dor já parou, porque isso é normal, uma posição, você virou de uma maneira errada, então, mau jeito, dará essa dor, mas depois passa, entendeu? Um dia, como eu fui virar, deu aquele mau jeito, aí eu esqueci de passar a pomadinha. Depois do outro dia já tinha sanado, entenderam? Eu tinha os estralos na coluna, não tenho mais. Não tenho nenhum tipo de dor. Assim, parece que eu voltei muitos anos atrás. Tô recuperando muita coisa. Isso que eu quero deixar para todos vocês que estão me assistindo. Uma simples mudança faz diferença. Talvez você não tenha força para fazer hoje, você no outro dia caia, mas vai em frente, vai tentando e você vai ser um vencedor, uma vencedora, vai conquistar. Mas já que nós estamos aqui, né, nesse vídeo, só um momento. Só um momento, por gentileza.
O trigo perda de nutrientes. O trigo possui substâncias capazes de acabar com alguns nutrientes e causar problemas nutricionais. A farinha de trigo possui fitato, substância capaz de retirar minerais como o cálcio, o zinco, o ferro e o magnésio durante o processo de absorção. Interessante, não é? Vamos ver uma outra pesquisa. Eu procurei no Google. Eu não estou trabalhando, ele pode atrapalhar a absorção desses nutrientes, magnésio, zinco, muito importante para a nossa saúde. Contém umas proteínas problemáticas como o glúten, a glutinina de germe de trigo, inibidores amilase, tripsina. E os problemas causados por essas proteínas não são os mesmos que os problemas de glicemia que são causados pelos carboidratos do trigo. Esse não é o barriga de trigo. Então, muitos já estão sabendo sobre isso. Olha que forte, muito forte, não é? Então, vamos voltar um pouquinho no nosso livro. Aí, essa semana, farei vídeo sobre o barriga de trigo, mas livro sobre o barriga de trigo. Você percebe que, como eu já falei, antigamente as mulheres tinham a cintura mais fina. Percebe isso? São poucas mulheres que têm a cintura bem fina. Poucas. Vamos ler um pouquinho. Osteoporose também dá o trigo. Ele é viciante, como nós falamos. Aumenta muito o índice glicêmico. Comer sem trigo previne o envelhecimento? Já vimos que alimentos feitos de trigo elevam a taxa de glicose no sangue mais que quase todos os outros alimentos, incluindo o açúcar comum. Comparar o trigo com a maioria dos outros alimentos seria como colocar Mike Tyson no ringue para lutar com Truman Capote. Não haveria luta. Nocaute de glicose no sangue num piscar de olhos. A menos que você seja uma corredora fundista de 23 anos de idade e manequim 36, que graças a uma quantidade mínima de gordura visceral, a uma sensibilidade vigorosa e à insulina e as vantagens da abundância de estrogênio, apresenta pequena elevação na glicemia. 2 fatias de pão de trigo integral provavelmente farão disparar sua taxa de glicose para a faixa de 150 mg.
ou mais, desculpe-me se eu falar errado, ou mais do que isso, mais que o suficiente para pôr em funcionamento a sequência de formação dos Ages. Então, olha só que trecho muito importante aqui que eu acabei de ler. Que página é o Barriga de Trigo 108. Comer sem trigo previne o envelhecimento. Boa. Minhas partículas são maiores que as suas e o trigo é a doença cardíaca. E outras coisas que estaremos mais abordando. Tomar ou não tomar estatinas, o papel do trigo, colesterol. Se o teu olho direito te faz tropeçar. O que é bom para o coração pode causar doenças cardíacas? Se não consegue tolerar o trigo, não se expõe a ele. Várias coisas, vários capítulos interessantes desse livro. Tudo isso é uma coisa da sua cabeça, o trigo e o sistema nervoso. Tudo bem. Quer dizer que o trigo atrapalha seu intestino, que sabemos que o intestino é o segundo cérebro. Tem uma correlação entre o cérebro e o intestino. Estimula excessivamente seu apetite e faz de você o alvo de piadas por causa da barriga de cerveja. Mas será que ele é assim tão nocivo? Os efeitos do trigo chegam ao cérebro na forma de peptídeos opioides. Já li isso. Mas essas exorfinas polipeptídicas responsáveis por aqueles efeitos entram no cérebro e saem dele, dissipando com o tempo. As exorfinas fazem com que seu cérebro lhe passe informações para comer mais, aumentar o consumo de calorias e raspar. Em desespero, as bolachas velhas do fundo do pacote, quando não houver mais nada à mão. No entanto, todos esses efeitos são reversíveis. Pare de comer trigo e os sintomas desaparecem. O cérebro se recupera e você se sente novamente disposto a ajudar seu filho adolescente a encarar equações do segundo grau. Mas os efeitos do trigo sobre o sistema nervoso não param por aí. Entre os mais perturbadores efeitos do trigo estão os que ele exerce sobre o próprio tecido cerebral. Gente, isso é forte, muito forte. Continuando. Não, vou ler de novo. Entre os mais perturbadores efeitos do trigo estão os que ele exerce sobre o próprio tecido cerebral, não simplesmente sobre pensamentos e comportamento, mas sobre o próprio cérebro. Sobre o cerebelo e sobre outras estruturas do sistema nervoso, com consequências que vão desde a falta de coordenação até incontinência, de convulsões à demência. Nossa! E, ao contrário dos fenômenos de dependência, esses efeitos não são totalmente reversíveis. Gente, muito forte. Página 126 do Barriga de Trigo, PDF.
Cuidado onde pisa o trigo e a saúde do cerebelo. Nós vamos continuar trabalhando esse ponto. Não vou só ler um pouquinho, depois a gente volta no outro vídeo. Mas é cada assunto mais assustador que o outro. A gente vai de um capítulo a outro, é mais assustador. Só na hora das receitas, no final, ele dá receitas. A gente pode fazer umas modificações. Imagine que eu coloque uma venda sobre os seus olhos e solte num quarto desconhecido, cheio de ângulos e cantos estranhos, com objetos dispostos de modo aleatório para você tropeçar. Com alguns passos, é provável que você se descubra batendo de cara na sapateira. Dificuldades desse tipo são enfrentadas por portadores de um transtorno conhecido como ataxia cerebelar. Só que essas pessoas enfrentam problemas como esse estranho de olhos abertos. Mas nós continuaremos essa leitura essa semana. Estou convidando todos a vocês. Tem um livro, quem lê os Apócrifos, tem uma parte que o Messias, ele relatou que a gente não devia comer trigo. Olha, muito importante. E eu acho que o trigo também, na minha opinião, vou dar como ele foi mudado genética. Ele primeiro passou pelo processo de hibridização. Depois foi modificado a estrutura, o código genético 400 vezes. Então ele pode estar também influenciando nesse transgenerismo ou homossexualidade. Pode ser. Também acho que pode ser provável. Então é isso. Meu amigo, minha amiga, convido vocês a assistirem a mais uma continuação do livro Barriga de Trigo, do William Davis. E conhecereis a verdade vos libertará. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Agradecida a todos pela atenção, as verdades que esconderam de todos.